Oi pessoal, tudo bem? Você assistiu um vídeo que eu fiz sobre o preâmbulo e o artigo 1 da Carta Internacional da Educação Física e do Esporte da Unesco, de 21 de novembro de 1978? Não? Bom, se você quiser, assiste no meu canal. Esse vídeo agora é a continuação. São os artigos de 2 ao 10, tá bem? Então vamos lá. Artigo 2. A educação física e o esporte constituem um elemento essencial da educação ao longo da vida no sistema educacional como um todo. 2.1. A educação física e o esporte, como dimensões essenciais da educação e da cultura, devem desenvolver habilidades, força de vontade e autodisciplina em todos os seres humanos, como membros plenamente integrados à sociedade. A continuidade da atividade física e a prática de esportes devem ser asseguradas por toda a vida, por meio de uma educação ao longo da vida integral e democrática. Então, o artigo 2, dando continuidade ao artigo 1, que é o direito de todos à educação física e o esporte, afirma que a atividade física é essencial e que ela desenvolve no ser humano habilidades, autodisciplina, e esse desenvolvimento no ser humano dessas habilidades deve continuar e muito além do tempo escolar, né? Então, por toda a vida, o ser humano vai se educando e vai usufruindo da atividade física. 2.2. No âmbito individual, a educação e o esporte contribuem para a manutenção e a melhora da saúde, proporcionam uma atividade saudável de lazer e permitem que as pessoas superem os inconvenientes da vida moderna. No âmbito da comunidade, eles enriquecem as relações sociais e desenvolvem o jogo limpo, fair play, que é essencial não apenas para o esporte em si, mas também para a vida em sociedade. Então aqui mostra, né, como a educação física e o esporte ajudam, né, contribuem na saúde do indivíduo, também no lazer, né, naquela alívio da vida, né, os estresses que a vida proporciona. E quando se fala assim no grupo, a atividade física ela também promove as relações sociais, promove valores importantes para a convivência. 2.3. Os sistemas de educação como um todo devem considerar o devido lugar e importância da educação física e do esporte para estabelecer um equilíbrio e fortalecer vínculos entre as atividades físicas e outros componentes da educação. Esse subitem reforça a importância da educação, valorizar a educação física e o esporte, e fazer um trabalho integrado. Artigo 3. Os programas de educação física e de esporte devem satisfazer as necessidades individuais e sociais. 3.1. Os programas de educação física e de esporte devem ser elaborados de forma a satisfazer as necessidades e as características pessoais de seus praticantes, assim como as condições institucionais, culturais, socioeconômicas e climáticas de cada país. Deve ser dada prioridade às necessidades de grupos sociais desfavorecidos. Então, ao elaborar um programa de atividade física, o empreendedor na área de esporte e educação física, ou aquele servidor público que vai criar uma política pública de esporte, tem que levar em consideração as características, né, do contexto, seja
o ambiente natural, se aquele lugar tem praias, se tem montanhas, o que tem ali que pode ser usado para atividade física, e dialogar com a população, né? Qual é a necessidade, quais são os interesses. Não adianta você vir com um programa que, na sua opinião, é interessante, mas que não tem repercussão naquele grupo social, né? Então, como qualquer empreendedor em qualquer área, ele tem que fazer uma pesquisa de mercado e criar um produto que ele possa fazer, né, o que a equipe dele possa oferecer, mas que seja principalmente que seja interessante para os que vão consumir aquele produto, né, aqueles que vão fazer aquela atividade física, os praticantes. E nessa última linha deve ser dada prioridade às necessidades de grupos sociais desfavorecidos. Por quê? Porque os grupos sociais desfavorecidos não têm tido acesso justo, né, às atividades físicas. Então, e é um grupo muito grande que a sociedade tem uma dívida com esse grupo desfavorecido. Então, tem que se dar prioridade para esses grupos desfavorecidos. Ponto 2. No processo da educação em geral, os programas de educação física e de esporte devem, por meio de seus conteúdos e horários, auxiliar a criar hábitos e padrões de comportamento condizentes ao pleno desenvolvimento da pessoa humana. 3.3. De acordo com o ideal olímpico, o esporte competitivo, mesmo quando na forma de espetáculo, deve cumprir o propósito do esporte educacional, do qual representa o ápice. Não deve, de forma alguma, ser influenciado por interesses comerciais que visam ao lucro. Aqui nesse 3.2 e 3.3 tem coisas diferentes, né? Um é o cidadão comum que ao fazer atividade física, ele vai criar hábitos saudáveis, né? E vai se desenvolver como pessoa humana. O 3.3 já coloca a questão do esporte competitivo no contexto das Olimpíadas, do ideal olímpico, e que mesmo quando ele tem esse formato de espetáculo, que não pode esquecer do seu propósito educacional. E fala também aqui que não deve ser influenciado por interesses comerciais, mas pelo gigantismo das Olimpíadas, acaba que esses interesses comerciais existem sim. Mas isso tem que ter um devido lugar e não sufocar, né, os ideais do movimento olímpico, os ideais educacionais e de uma ética, né? Artigo 4. O ensino, o treinamento e a gestão da educação física e do esporte devem ser realizados por pessoal qualificado. 4.1. Todas as pessoas que assumem a responsabilidade profissional pela educação física e pelo esporte devem ter a formação e as qualificações adequadas. Elas devem ser cuidadosamente selecionadas em número suficiente e devem receber formação preliminar e avançada para assegurar que atinjam níveis adequados de especialização. 4.2. Pessoal voluntário com treinamento e supervisão adequados podem fornecer uma contribuição valiosa para o desenvolvimento integral do esporte e incentivar a participação da população na prática e na organização de atividades físicas e esportivas. 4.3. Devem ser estabelecidos sistemas adequados para a formação de pessoal de educação física e de esporte. Profissionais que receberam tal treinamento devem ocupar posições em conformidade com as tarefas por ele realizadas. Esse artigo fala dessa importância de qualificação,
do profissional que trabalha com a educação física e o esporte, mas faz no 4.2, lança essa ideia de aproveitar o voluntário, né, para contribuir na organização das atividades, mas lógico que com um treinamento e a supervisão desses profissionais qualificados. Artigo 5. Equipamentos e instalações adequadas são essenciais para a educação física e o esporte. 5.1. Devem ser disponibilizados equipamentos e instalações suficientes e adequados para possibilitar a participação intensiva e segura dentro e fora da escola em programas de educação física e de esporte. 5.2. Governos, autoridades públicas, escolas e agências privadas pertinentes em todos os âmbitos são responsáveis por unirem forças e planejarem em conjunto a disponibilização e o melhor uso das instalações, locais e equipamentos para a educação física e o esporte. 5.3. É essencial que planos de desenvolvimento urbano e rural incluam as necessidades de longo prazo no que diz respeito a instalações, locais e equipamentos para a educação física e o esporte, levando em consideração as oportunidades oferecidas pelo meio ambiente natural. Esse artigo 5, ele incomoda, né, o brasileiro, porque nós não podemos dizer que, por exemplo, as escolas públicas estão bem equipadas, né, que tem instalações suficientes para a atividade física, para a educação física, né? Então, nos falta recursos, né, materiais, para ter uma infraestrutura adequada. E isso é bem frustrante, mas aqui fala dessa união de forças entre governos, autoridades públicas, escolas, agências privadas, a sociedade, para que planejem, né, em conjunto para usar instalações, para criar instalações, para desenvolver ambientes possíveis de fazer atividade física. Uma coisa que nós temos em várias partes do Brasil que nos ajudam é o ambiente natural, né? Nós temos praias, nós temos florestas, montanhas que nos ajudam a ter ambientes para atividade física. Artigo 6. Pesquisa e avaliação são componentes indispensáveis para o desenvolvimento da educação física e do esporte. 6.1. A pesquisa e a avaliação na educação física e no esporte devem ter em vista o progresso de todas as modalidades esportivas, auxiliando-os a propiciar melhoras na saúde e na segurança de seus praticantes, bem como nos métodos de treinamento e nos procedimentos de organização e de gestão. Assim, o sistema educacional será beneficiado com as inovações pensadas para desenvolver melhores métodos de ensino e padrões de desempenho. 6.2. As implicações sociais da pesquisa científica neste campo não devem ser ignoradas, mas orientadas de forma a não permitirem aplicações inadequadas dentro da educação física e do esporte. O que eu tenho a comentar nesse item é que as pesquisas são importantes, devem ser abrangentes e aplicadas, né? Trazer um benefício para todos. Artigo 7. Informações e documentação auxiliam na promoção da educação física e do esporte. 7.1. A coleta, o fornecimento e a disseminação de informações e de documentação sobre a educação física e o esporte constituem uma importante necessidade. Em especial, existe a necessidade de fazer circular informação sobre os resultados de pesquisa e de estudos de avaliação de programas, experiências e atividades.
Artigo 8. Os meios de comunicação de massa devem exercer uma influência positiva sobre a educação física e o esporte. 8.1. Sem prejuízo ao direito de liberdade de informação, é essencial que todas as pessoas envolvidas com os meios de comunicação de massa tenham plena consciência de suas responsabilidades quanto à importância social, ao propósito humanístico e aos valores morais presentes na educação física e no esporte. 8.2. As relações entre os profissionais dos meios de comunicação de massa e os especialistas em educação física e esporte devem ser próximas e baseadas na confiança mútua, para exercer uma influência positiva na educação física e no esporte, e assim assegurar informações objetivas e bem fundamentadas. O treinamento dos profissionais de mídia pode incluir elementos relacionados à educação física e ao esporte. Esse artigo 8 ele é importante porque às vezes o profissional de educação física faz um trabalho super interessante, né, a sua equipe, e vem um jornal e vai mostrar aquele trabalho e dá uma mensagem errada para a população, né? Às vezes alguns meios de comunicação de massa têm uma visão muito comercial e realçam coisas que não são realmente compatíveis com os valores educacionais presentes na educação física e no esporte. Artigo 9. Instituições nacionais desempenham um papel fundamental na educação física e no esporte. 9.1. É fundamental que autoridades públicas de todos os níveis, bem como órgãos não governamentais especializados, incentivem as atividades esportivas de educação física, que têm um valor educacional mais evidente. Suas ações devem consistir no fortalecimento da legislação e da regulamentação, de modo a fornecer assistência material e a adoção de todas as outras medidas que visem incentivar, estimular e controlar. As autoridades públicas também devem assegurar que sejam adotadas medidas fiscais que incentivem tais atividades. É atribuição de todas as instituições responsáveis pela educação física e pelo esporte promover um plano de ação consistente, geral e descentralizado dentro do marco da educação ao longo da vida, para permitir a continuidade e a coordenação entre as atividades físicas compulsórias e as praticadas de forma espontânea. Artigo 10. A cooperação internacional é um pré-requisito para a promoção universal e equilibrada da educação física e do esporte. 10.1. É essencial que os Estados e as organizações não governamentais, intergovernamentais, internacionais e regionais responsáveis pela educação física e pelo esporte, e nas quais os países interessados são representados, assegurem um lugar de maior destaque para a educação física e o esporte na cooperação internacional bilateral e multilateral. 10.2. A cooperação internacional deve ser incentivada por partes completamente desinteressadas a promover e estimular o desenvolvimento endógeno neste campo. Por meio da cooperação e da busca de interesses mútuos na linguagem universal da educação física e do esporte, todos os povos contribuirão para a preservação da paz duradoura, do respeito mútuo e da amizade e, consequentemente, para a criação de um ambiente propício para a solução de problemas internacionais. A estreita colaboração entre todas as agências governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais interessadas, baseada no respeito pelas competências específicas de cada uma, certamente incentivará o desenvolvimento da educação física e do esporte ao redor do mundo. Então, chegamos ao final dessa carta em 1978 e essa globalização, né, que nós temos nos faz um mundo interconectado e o esporte é uma dessas linguagens universais, né, que aproximam os povos
e estimulam essa cooperação, a amizade, o respeito entre os povos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um vídeo de estudo e os próximos vídeos serão da carta, dessa mesma carta, só que revisada em 2015. Até lá, abraço!